Todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos dando início à aula 5, que tem como título O Caminho da Justificação. Eu peço já, como de costume, que os irmãos pausem o vídeo, leiam Romanos capítulo 3, versículo 21, até Romanos capítulo 4, versículo 25. Hoje a nossa aula tem como propósito falar sobre o caminho da justificação. Nós vamos falar da graça em Cristo, que é o tema principal do livro de Romanos. Nas aulas passadas, o foco maior era mostrar a condição do homem diante de Deus. E agora ele vai mostrar qual é a maneira que o homem tem de ter novamente paz com Deus. Provavelmente você já sabe responder essa pergunta, mas vamos fazer uma reflexão. Por que Deus morreu na cruz? Afinal de contas, Deus ele é infinitamente poderoso. Por que a necessidade de morrer na cruz para nos salvar? Suponhamos que antes da morte de seu filho, Deus ele tem um caráter, ele tem atributos. E ele revela essa sua natureza a nós. E antes da morte do seu filho Jesus naquela cruz, ele só poderia aplicar o seu atributo de justiça na humanidade. Pois toda a humanidade estava indo para o inferno devido às suas próprias obras. E a única forma dele poder agir com misericórdia para com quem ele quer, e não só com justiça, era com a morte de Jesus Cristo. Porque Deus ele não vai contra a sua própria moral, com a sua própria natureza. E como já dissemos antes, na morte de Cristo, Deus ele faz uma nova família adâmica, que pode ser tanto judeus, como gentios, como gregos. E só vai para a eternidade quem nasce do Espírito. São esses que têm direito à eternidade, porque já não são julgados mais pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Então precisamos entender que para Deus aplicar a sua misericórdia com quem não merece, alguém precisava receber a sua ira e a sua justiça. Então eu quero aqui nessa aula abordar 4 tópicos rapidamente sobre a justiça de Deus. O primeiro é perceber que Deus se revelou por meio da lei, que tem um duplo sentido. A lei, lembra a lei lá do Antigo Testamento, quando Moisés pegou aquelas tábuas e leu para o povo, ali tinha o intuito tanto de apontar o caráter ético e moral de Deus, o que agrada a Deus, como também para apontar as nossas transgressões. A lei serve para mostrar o quão longe ficamos do Criador, porque nós somos incapazes de cumpri-la, como também apontar para a obra redentora e a perfeição de Cristo. A lei sempre aponta para Cristo, e a lei sempre aponta para a sua incapacidade de alcançar os céus com as suas obras. A lei diz, faz isso, e isso nunca é feito com perfeição por nós. E a graça diz, crê nisso e tudo já foi feito com perfeição. Quando nós cremos no sacrifício e na perfeição de Cristo, então nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ele vê Cristo na sua frente e a obra dele, a obra de Jesus, está diante de você. Martinho Lutero, quando fala do amor e a graça de Deus, ele diz: o amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada. Em vez de buscar o seu próprio bem, o amor de Deus flui adiante e concede o bem,
Portanto, os pecadores são atraentes porque são amados, não são amados por ser atraente. Nós, meus irmãos, não temos participação nessa obra de Deus. Eu vou dar um exemplo da nossa relação com a lei e a graça. A história da graça é como se fosse Cristo, o noivo rico e divino, que se casa com a pobre mulher perversa e meretriz. Ele a redime do mal com toda a sua bondade e então tem um casamento entre os dois. E nesse casamento ocorre naturalmente uma troca maravilhosa de títulos, na qual o rei assume toda a vergonha e a dívida de sua noiva. E o que acontece com a meretriz? Ela recebe toda a riqueza e todo o status real de seu noivo. É assim que funciona o relacionamento de Jesus e a alma que pela fé se une a Ele. Cristo, o perfeito, está cheio de graça, vida e salvação. Já a alma está cheia de morte, pecado e condenação. Quando a fé vem até você por meio do Espírito Santo, a morte, o pecado e a condenação serão de Cristo, como aconteceu na cruz. Enquanto a graça, a vida e a salvação agora são da sua alma. Cristo, como noivo, ele toma sobre si tudo o que é da noiva e concede para ela, ou seja, para nós, tudo aquilo que é dele. Agora, vamos entender o nosso comportamento diante da graça e da lei. É como se a prostituta, a meretriz, ela descobre que foi feita a rainha, mas isso não quer dizer que ela sempre se comporte como condiz o seu status de rainha. Mas mesmo que o seu comportamento por diversas vezes não é adequado, ela continua com esse status de realeza. Assim também é com os cristãos. Continuamos a pecar, mas temos garantido o status justo do nosso noivo Jesus. No entanto, a prostituta se tornará mais semelhante a uma rainha quando for viver com o rei. E ali ela se sente segura em seu amor, mas nunca se tornará mais rainha do que já é. E aqui entra a relação primordial da lei e da santificação. Nós sempre teremos o desejo de agradar o noivo porque agora moramos com ele e nos envergonhamos por ainda ter hábitos de pecadores, de prostituta, sendo que agora somos rainha. E o segundo ponto é que a justiça de Deus é mediante a fé. É um erro dizer que a fé é algo não concreto quando se trata da salvação. Às vezes as pessoas acham que por não vermos fisicamente, isso é menos verdade do que aquilo que nós vemos. No entanto, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, trata exatamente deste assunto. No entanto, tudo que se vê, ele deixará de existir. Pense comigo, o que será daqui a 200 anos esse local onde você está assistindo a aula? Provavelmente deixará de existir. Fé, ela está ligada com certeza e convicção e verdade. Então, a justificação de Deus, ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O terceiro tópico é que a justiça de Deus, ela é gratuita pelo mérito de Cristo. Isso não quer dizer que todos serão salvos porque Jesus morreu na cruz, mas a salvação está disponível para toda a humanidade. No entanto, o coração do homem é duro para com a verdade. Romanos 3:25 mostra exatamente a qualidade do sangue de Cristo. Ele é o único que poderia fazer essa obra redentora para a gente chegar até a Deus, porque ele é 100% Deus e ele é 100% homem.
E existe até uma linha de interpretação que Deus ele continua assim e sempre vai ser tanto 100% Deus como 100% homem. E o quarto e último ponto é que a justiça de Deus é etnicamente universal. Um grande problema que Paulo tinha que tratar em sua doutrina, já até comentamos um pouco sobre isso, mas para nós relembrarmos, é que um Deus universal, um Deus que não estava preso a um povo, era inconcebível na mente das pessoas, tanto para com os gentios como para os judeus. Os deuses costumavam ser regionais e não um Deus para o mundo todo. Ele teve que responder sobre a lei universal que está no coração do homem e que quem colocou essa lei de certo e errado foi justamente o Deus deste mundo, o Deus que governa todas as coisas. Nós sabemos e vemos que quando ele fala do prepúcio, que é um símbolo do pacto do Antigo Testamento, prepúcio do coração, é para mostrar que Deus pode fazer uma aliança com todos que retirarem o prepúcio do coração e não somente o prepúcio físico. Então todo aquele que nasce de novo, que entra no pacto, ele faz parte da família de Deus. Então, para concluir essa lição, que nós tenhamos essa certeza, embora o homem ele seja totalmente pecador, não merece o céu, agora existe um novo Adão, existe a justificação que nós podemos se apegar a ela e através do sacrifício de Jesus Cristo, nós agora temos paz com Deus. Pois o caminho da justificação passa necessariamente pela morte substitutiva de Jesus. E graças a essa certeza de que um dia iremos morar com Ele, não pelas nossas obras, mas pelo que Ele fez, eu e você fazemos parte do povo mais feliz do mundo. Que Deus abençoe os irmãos. Agora eu gostaria de falar das nossas atividades que serão bem simples dessa semana. O grupo 1, eu gostaria que vocês explicassem com as suas palavras o que vocês entenderam sobre o noivo e a meretriz que foi falado em aula. O grupo 2, compartilhe para a edificação do grupo da IBD um texto da palavra de Deus que você gosta. Escolha um texto que você goste bastante, que sempre tocou no seu coração de forma especial, e coloque lá no grupo da escola dominical para nós sermos edificados. E o grupo 3, eu quero que pesquise sobre textos do Antigo Testamento que apontava para a morte de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até a semana que vem.